Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Bruxaria Natural, né? Pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso vídeo de hoje. Se você já é inscrito aqui no canal, já deixa aquele like lá embaixo que ajuda muito o nosso crescimento. Convida aquele amigo lá do WhatsApp, aquele familiar, compartilha esse vídeo lá no grupo do seu terreiro, porque hoje nós vamos falar de quê? Vamos falar de Umbanda. Pessoal, para quem me conhece, né, ou para quem acabou de chegar, eu sou tarólogo, né? Eu tenho outro canal aqui no YouTube, o link está na descrição, onde eu faço revelações com oráculos, né? Eu trabalho basicamente ao longo do meu dia como oraculista, trazendo revelações, fazendo consultas espirituais. Mas, para quem não sabe, eu também sou médium e pai pequeno de um terreiro de Umbanda. Então, nesse canal aqui, eu trouxe, né, várias coisas que eu venho aprendendo com a espiritualidade, com os meus anos de desenvolvimento dentro da Wicca, que é a vertente que eu também atuo, né? E também tem um quadro aqui, né, para falar desse amor, desse encanto que é a Umbanda. Hoje eu vou falar sobre orixás. Já tem um vídeo aqui no canal, dá uma olhada lá, onde eu conceituo o que são orixás, né? Orixás são forças da natureza. E no vídeo de hoje eu vou falar do primeiro orixá, e não podia ser, né, outro orixá além do nosso pai Exu. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o orixá Exu dentro da Umbanda, no conceito de Umbanda de orixá. Então enquanto a intro vai rodando, já se inscreve, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo, chama todo mundo para conhecer um pouquinho de Exu, né? Imagina que eu sou daquelas religiões que batem na porta, e eu estou batendo na sua porta para falar um pouquinho as palavras de Exu. Pessoal, então vamos falar um pouquinho do orixá Exu. Exu talvez seja um dos mais controversos orixás que existem no panteão africano. Talvez você que esteja me assistindo tenha uma visão demoníaca de Exu, né? A religião cristã demonizou muitos cultos. Na maioria dos cultos foi demonizado, né? Qualquer coisa que fosse diferente, né, do Deus patriarcal cristão seria automaticamente relegado a algo demoníaco, satânico, negativo. Não é bem assim. Mas Exu ainda dá um passo além, né? Se toda divindade que não for a divindade, né, conhecida, trabalhada, é demoníaca, uma que é vermelho e preto, uma que atua na sexualidade, uma que atua na proteção aí, nas viagens, naquilo que é material, no sexo, no dinheiro, não pode ser coisa boa, né? Então, automaticamente, se todos os santos foram sincretizados a um orixá, um sincretismo muito forte que nós temos é de Exu ao demônio, né? Isso tudo, gente, ele é fruto de uma má interpretação das coisas e de uma visão tanto quanto particular, tá? Então eu convido vocês hoje que estão me assistindo, né, a mudar um pouco a sua cabeça, ou se você já ama Exu como eu amo, né, aprofundar um pouquinho mais no estudo desse orixá, que é fundamental. Um dos pontos que nós cantamos na Umbanda, que a maioria dos terreiros conhece, é aquele que sem Exu não se faz nada numa casa. Como assim sem Exu não se faz nada? É isso que eu vou explicar hoje para vocês. Vamos começar então com a origem da palavra. Exu, ou Exu, vem do Iorubá e significa esfera. Esfera mesmo, sabe a esfera? Acho que eu tenho uma esfera aqui para mostrar. Isso daqui é uma esfera, pessoal. Isso aqui é Exu. Como assim, Gilberto? Isso é Exu, Exu é uma esfera. Os orixás, eles são energias da natureza, né? Eles são forças da natureza. Exu é uma força que se encontra na expansão. Exu não está nas coisas, ele está fora delas, tá? Então Exu ele atua na expansão, no crescimento, não na coisa em si. Então Exu está em tudo sem estar em nada. Exu é a exceção que confirma a regra. Todos os orixás nos falam internamente, Exu nos fala externamente. Tá? É muito importante que vocês compreendam. Como assim, Gilberto? Exu nos fala externamente. Exu nos fala através das situações da sua vida. Grandes transformações são regidas por Exu. Todas as transformações, aliás, são regidas por ele. Porque Exu é o próprio movimento. Ele é a própria expansão. Ele é a energia, né,
Ele é associado à comunicação. Ele é sincretizado, por exemplo, com Hermes. Lembra da mitologia greco-latina, que tem aquela Hermes, assim, o deus do movimento, da ação, da comunicação, que está em todo lugar, da rapidez, da velocidade? Exu é tudo isso. Exu é movimento, Exu é expansão, Exu é comunicação. Nós não vamos a nenhum orixá sem passar por Exu. O que isso significa, Gilberto? Exu é essa energia de ligação entre as coisas. É a própria cola que mantém em ordem o caos do universo. Exu é caótico para manter a ordem, porque nós vivemos um sistema de dupla polaridade, masculino e feminino. E Exu é justamente o que movimenta essas duas ondulações. Por isso que Exu caminha e transita entre a luz e as trevas, porque ele é essa conexão, esse elo de ligação. Em alguns pontos mais antigos, nós dizemos que Exu tem duas cabeças, uma no céu e outra na terra, porque Exu é quem faz essa conexão. Essa dualidade que ele representa é justamente a dualidade do próprio universo. Exu é o ser que permite com que a criação evolua. A evolução que é regida por Oxalá, o nosso Senhor, o nosso mentor de luz, a força, a ação divina, o Filho de Deus, associado com Jesus, nós temos Exu, que é justamente aquele ser intermediário que nos levam até Oxalá, até o nosso destino final, das trevas da ignorância à luz do saber. É Exu quem rege esse movimento. Exu é o mais humano dos orixás. Então Exu sim vai reger o sexo, vai reger o dinheiro, vai reger as vendas, vai reger a proteção, vai reger as viagens, tudo que é material. Por quê? Um orixá, por exemplo, como Oxalá. Oxalá é a paz, é a espiritualidade, é o brilho, Ele é uma energia muito sutil. Ele vibra num campo de luz, sabe? Muito, muito evoluído, que nós também tocamos no nosso dia a dia. Mas aqui na Terra, enquanto numa experiência de carne, nós vivemos e passamos por sensações. Nós não podemos ser ignorantes e hipócritas a ponto de dizer que o sexo não existe. A gente não pode ser ignorante a ponto de dizer que o dinheiro não é bom. A gente não pode ser ignorante e dizer que não vai ter problemas, que as pessoas não vão, no uso do livre-arbítrio delas, nos prejudicar. Então Exu é justamente o orixá mais próximo da gente e que vai atuar nessas questões. Vão nos proteger, vão abrir nosso caminho, vão nos trazer dinheiro. Não trazer, tá? Percam essa noção de que orixás são coisas a serem utilizadas, mas vão nos auxiliar a obter. A ação parte de você. A ação é Ogum. A gente já vai falar sobre isso em vídeos futuros. Mas Exu, então, é essa energia. Sem ele não se faz nada, sabe por quê? Exu é a intenção. A própria intenção, o ato assim, amanhã eu vou acordar cedo e vou distribuir currículo. Exu. Eu acho que eu vou pedir a Joana em namoro. Exu. Eu acho que essa noite vai render, eu vou dar uma voltada aqui no aplicativo. Exu. Exu está em todas as intenções. O bom e o ruim não é Exu, é você. Tá? Então eu tenho que falar muito sinceramente com você. Se você acha que Exu faz mal, se você usa o seu Exu para fazer mal, não é ele que é mal não, meu amor, é você. Tá? Os orixás, as forças da natureza são amoral. Tá? Você não. Você tem moralidade. Então se você é imoral, não é o Exu que vai prestar conta, é você. Tá? Então é muito importante que vocês tenham essa cabeça. Um Exu, eu posso utilizar um Exu para fazer o mal? Um Exu de lei não. Um Exu de lei tem juramentos com a Umbanda, tem juramentos com as leis universais. Mas nem todo mundo que se diz padre é padre, nem todo mundo que se diz pai de santo é pai de santo, nem todo ser espiritual que se diz Exu é Exu. Isso tem que deixar muito claro para vocês, tá, gente? Inclusive, existe uma diferença entre Exu orixá e Exu guia. Isso daqui é um Exu guia, esse é o seu Tigiri, Lagoie. Então é muito importante vocês entenderem. Qual que é a diferença, Gilberto? Exu orixá, energia da natureza. Exu guia, espírito que manipula a energia de Exu. Mas essa manipulação é o seguinte, é quase como se ele fosse possuído pela força de Exu. Isso é muito importante vocês compreenderem, tá? Que existe uma ligação, existe uma associação entre os dois. Mas o Exu orixá é uma força da natureza.
enquanto o Exu guia é um ser espiritual que manipula, vibra aquela energia. Então ele não é que ele está interpretando um papel, ele realmente se porta, age e pensa assim, mas ele é um ser à parte, tá? É muito importante ter essa compreensão. Na Umbanda não se incorpora o orixá, se incorpora a falangeira do orixá. Então você não se incorpora o orixá Exu, você incorpora espíritos que manipulam essa energia. Não necessariamente humanos. A linha de Exu é uma das linhas que abarca o que nós chamamos de seres encantados. Então pode vir elementais, outras classes espirituais que nunca experienciaram uma experiência humana na condição de Exu. Geralmente Exus duas cabeças, Exu da meia-noite, Exu das trevas. Alguns vão ter dificuldade de falar, alguns assim vão ter muitos trejeitos que não são humanos, tá? Só para vocês compreenderem isso. Nem todo Exu é necessariamente um ser humano, viver uma encarnação humana, mas pode acontecer. As cores predominantes de Exu é o vermelho e o preto. O vermelho está ligado à ação, ao movimento, ao impulso. Lembra que eu falei que Exu está por trás de toda a intenção, de todo o impulso, tudo começa por ele? Isso é o vermelho. Impulso, movimento, ação, atrito, combate, materialidade. O vermelho é a cor mais material. Lembra que eu falei que Exu é o orixá mais material, mais próximo de nós? É nesse processo. O preto, né, do vermelho e preto, que é uma predominância nas cores, tá vendo? Do orixá, vermelho e preto. O preto já é a retração. Porque lembra da polaridade? Se ele é ação de ir, ele é ação de voltar. Se ele faz, ele pode desfazer. O preto está associado à estagnação, à paralisação, ao retorno e também à sabedoria. Tá? Então tudo isso é muito importante vocês compreenderem dessa ação dual de ir e vir, fazer acontecer, luz e trevas que Exu representa. Então esse é o orixá Exu. Ele está em todos os trabalhos, né? Todos os trabalhos de Umbanda, você saúda, inicia sempre com Exu. Por isso que esse trabalho com orixás eu iniciei com ele. Porque ele representa um impulso e é de bom tom. E existe esse teor mágico que eu falei com vocês do início, do impulso, de tudo partir dele, né? Que é por isso que a gente inicia, obviamente, com o nosso orixá Exu. Tá? Exu não é o fazer. O fazer eu vou ensinar para vocês no próximo vídeo sobre orixás, que é Ogum. Mas antes de fazer alguma coisa, tem um impulso de fazer. O impulso de fazer é Exu, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma dúvida sobre Exu, deixem nos comentários que eu posso fazer um vídeo complementar a esse. Outros assuntos sobre Umbanda, Wicca, bruxaria que vocês gostariam também, eu vou estar aqui com um enorme prazer no meu coração para trazer para vocês. Que a grande deusa e o nosso Pai Exu abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.